Pai, em nome de Jesus, nós aqui como igreja abençoamos a Rê, Senhor. Abençoamos ela, Pai, nessa hora e declaramos, Jesus, que tudo que sair dela, Pai, virá de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Pai, pela vida da Rebeca. Eu sei, Deus, que tudo que ela fez até agora, Senhor, foi diante do Teu conselho, diante, Senhor, da Tua instrução, diante da Tua palavra, Senhor. Que tudo que sair da boca dela, Pai, venha do Teu altar, Senhor, de encontro a nós, para nos confrontar, nos exortar, para nos alimentar, Senhor, para nos dar amor, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, saiamos daqui, Senhor, diferentes da maneira como entramos. Através da vida da Rê, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridas. Muito obrigada pela bênção de vocês. Podem ocupar os seus lugares. Hoje eu queria abrir no texto de João, no capítulo 4, Fê. Esses dias eu acordei e às vezes Deus gosta de falar assim comigo. Ele vai e fala alguma coisa assim. Acordei e pá. E aí eu acordei e o Senhor falou assim, a mulher samaritana. Aí eu, é isso, a mulher samaritana. Vai lá buscar, vai lá pesquisar. Te vira, faz a lição de casa. E eu até comentei no culto de domingo, porque foi no sábado ou no domingo que isso aconteceu. E o Senhor começou a ministrar no meu coração acerca da mulher samaritana, a história da mulher samaritana, desde o final de semana. E diz assim, lá em João, capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse. Isso mesmo. Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria lhe dado a água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados, até aqui tá bom. Depois eu leio o restante aqui. Feche os seus olhos aí, curva a sua cabeça. Pai, nós estamos dispostos aqui, Senhor, a viver algo novo diante de Ti. Estamos, Senhor, dispostos a largar
se for o caso, as nossas máscaras. Deixar de lado, Senhor, a nossa reputação. Deixar diante do Teu altar, Senhor, todo o nosso histórico, tudo que nós já fizemos até aqui, Senhor. Para, Senhor, nos depararmos com a verdade. Colocar, Senhor, nesse momento a nossa verdade diante de Ti. Para que Tu, Senhor, que é a verdade, brilhe em nós. E mude, Senhor, a nossa essência, mude o nosso DNA. Faça jorrar de nós fontes de água viva, Pai. Por isso, Senhor, eis aqui os nossos corações. Trabalhe em nós, Pai. Trabalhe em nós, Senhor. Vai nesse momento aí, tirando tudo que pode te cobrir diante de Deus espiritualmente. Tudo aquilo que talvez você esteja escondendo diante de Deus. Eu não falo diante dos homens, eu falo diante de Deus. Começa a se despojar. Senhor, é isso que eu sou. É esse jeito que eu tô. É isso que eu tenho feito. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. E é desse jeito que eu estou aqui. É desse jeito que eu vim te adorar. Em verdade. Em nome de Jesus. Amém. O texto diz, logo no início, que Jesus estava a caminho da Galileia. E entre a Judéia e a Galileia existia uma cidade no meio, algumas cidades no meio. Uma delas era Samaria. E o texto diz que era necessário que Jesus fosse até Samaria. Ele não explicou a seus discípulos o que ele ia fazer lá. Ele simplesmente disse que era necessário e ele foi. Chegando lá, o primeiro local que eles se achegaram foi ao poço de Jacó. Diz aí o texto que era meio-dia. Outras versões falam que é a hora sexta. Mas é uma forma diferente dos antigos falarem acerca do horário. Considerando que a primeira hora era às 7 horas da manhã. Então eles contavam diferente. A hora sexta era o meio-dia. Ou seja, era a hora mais quente do dia. Fala aí para quem está do seu lado. É a hora mais quente do dia. E aconteceu que nesse momento da viagem, eles estavam cansados, né? Era necessário parar em Samaria e chegaram ao poço. Nisso, os discípulos foram até a cidade para comprar comida. E Jesus ficou lá de boa no poço, porque imagino que Jesus já sabia quem estava chegando. Pensa, querido, antes de você sair da sua casa, Jesus já estava aqui te esperando chegar, porque ele já sabia que você vinha para cá nessa noite. Talvez até antes mesmo de você decidir vir. E ele estava lá no poço e disse que vinha uma mulher. Eu imagino que meio-dia não era um horário muito adequado para você ir buscar água, não é mesmo? Pensa, se você está numa cidade, você tem que ir até o poço, que é uma certa distância do centro da cidade ou da sua casa. Você faria em que horário isso? Umas 7 da manhã? Ou talvez da noite, né? Talvez o horário onde o sol é mais baixo e ainda existe alguma claridade. No início do dia. Ainda mais para a água ficar fresquinha o dia inteiro, né? Mas essa mulher não. Ela foi no meio-dia. Imagino que todos sabiam da história dela ali. Afinal, cidade do interior, todo mundo sabe da vida do outro. Quanto mais a mulher que foi casada com 5 e estava com um 6º que não era nem o marido dela. Pense. Era algo de se escandalizar. Então penso que ela já pensou assim: eu vou bem na hora do meio-dia porque ninguém vai mesmo. Não estou me importando com o calor. Tudo que eu não quero é que alguém fique me olhando e me julgando e falando: que teve 5 homens. Que isso, a pecadora. Né? Porque o povo fala, as pessoas falam. Mas Jesus estava todo lá, bonitão, sentado lá na borda do poço. Chega a mulher. E aí começa um diálogo ali.
Jesus vai e faz o quê com a mulher? Você pode me dar um pouco de água? A mulher já olha assim, acha muito estranho. E o texto diz que os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. Existia um problema ali. Além de Jesus ser homem e aquela mulher ser uma mulher, o que já seria meio escandaloso para aquela época, um homem se dirigir a uma mulher que está desacompanhada e ele também está ali sozinho e tal, eles na teoria não deveriam se falar. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele era judeu e ela samaritana. E judeus e samaritanos, eles não se falavam. Não se falavam. E eu quero te contar o porquê. Há muito tempo atrás, fala assim, há muito tempo atrás, aconteceu uma divisão no reino de Israel, vocês lembram? Onde ficou o reino do norte e o reino do sul. Isso se deu na época do reinado de Salomão. Na verdade, o início da divisão se deu na época de Salomão, por quê? Porque ele pecou, ele fez o que o Senhor reprovava. E Deus virou para Salomão e disse assim: você perderá o seu reinado. O seu reinado você deixará de ser, a sua descendência deixará de ser rei sobre Israel. Mas por amor a Davi, eu manterei com você uma tribo. E aí, o Senhor levantou alguns adversários à dinastia de Salomão. Salomão teve um filho chamado Roboão. E foi levantado Jeroboão? Tudo, gente, tudo é esquematizado por Deus. Porque quando eu estava estudando o texto, pensando, e eu sabia da divisão e tal, eu falei assim, mas... tá vendo? Era o povo da divisão, era tudo contrário a Deus. Por isso que esses caras não sei o que e tal. E fiquei pensando. E aí quando eu fui ler o texto, diz assim, e o Senhor levantou um adversário. E depois o Senhor levantou outro adversário. Ou seja, o Senhor esquematizou e falou, estou dividindo o reino. Eu estou fazendo isso. E aí Jeroboão chamou as tribos todas de Israel, foi até Roboão, falando assim, o custo que a gente está pagando, o imposto que a gente está pagando para o reino, ele está muito pesado. Porque Salomão tinha morrido e Roboão ficou no lugar, certo? E falou, o custo está muito pesado, nós precisamos que abaixe isso. Mas Roboão falou o quê? Está pesado? Então vai ficar mais pesado ainda. Vocês vão pagar mais. Porque se no meu pai, na época do meu pai era pesado, na minha é mais ainda. Enfim, eu não estou aqui para falar dessa história, mas é só para contextualizar. E aconteceu que esse povo, ele então falou, então é isso aí? Então quem é Davi para nós? Quem é a dinastia de Davi para nós? Quem é o reinado? Quem é o templo? O que é o templo para nós? Não é nada, nós não somos mais seu povo. E essas 10 tribos se afastaram e elegeram Jeroboão como rei deles. Apareceu um profeta a Jeroboão e falou assim, foi por meio do Senhor que isso aconteceu. E antes de acontecer, né, o profeta falou, isso vai acontecer, 10 tribos vão ficar sobre o seu reinado, você vai ser rei sobre Israel. E se você for reto e íntegro diante do Senhor, o Senhor vai te abençoar. Jeroboão pegou essas 10 tribos e a primeira coisa que ele fez foi erguer 2 bezerros de ouro. Todos os reis do reino que ficou, o reino do norte, acho que é do norte agora, do norte do sul. O reino que fica, do norte, fez o que o Senhor reprovava. Todos os reis. E o reino do sul ficou naquela. Fez o que o Senhor reprovava, não fez. Fez o que o Senhor... Aquela coisa lá que tem toda em primeira e segunda reis, tem toda aquela história lá. E esse povo do norte ficou nessa região de Samaria. Então eles foram chamados os samaritanos. Entenderam? Então a guerra entre judeus e samaritanos começou nessa época.
Houve várias confusões entre o povo e outro. Eles nunca se aceitaram, apesar de serem o mesmo povo que o povo de Israel. Eles nunca se aceitaram e os samaritanos chegaram a ter muitos deuses pagãos. Então eles têm uma cultura completamente diferente. Até hoje existem samaritanos. Nas minhas pesquisas eu fui ver, eles têm uma roupa lá, um chapéuzinho redondinho, parece de chefe de cozinha, assim. E eles têm vários deuses e tem um monte de coisa lá. O fato é que eles não se falavam. Então Jesus chegar e falar com uma mulher e falar com uma samaritana era uma quebra de paradigma. Falar assim, o Senhor não está nem aí. Jesus não está nem aí. Para o que a sociedade fala, para o que as pessoas vão pensar, ele não está nem aí. Ele amava aquela vida. Aquela era uma vida para ele. Era uma filha para ele. Então o diálogo continua. Espera aí que eu já estou na página errada aqui. E ele vai, pede um pouco de água. E a mulher se escandaliza. E Jesus diz assim, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Aí a mulher pensou assim, nossa, ele é muito prepotente, né? O Senhor não tem nem com que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Mas Jesus, ele não responde o que ela Jesus normalmente não respondia as perguntas exatamente da forma que as pessoas falavam. E ele disse, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Veja, existia uma água que poderia matar a sede dela. Mas além disso, essa água que Jesus dá, ela é uma água a jorrar para a fonte de vida eterna. É uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ela não seria apenas ter uma sede saciada. Ela seria uma pessoa que mataria a sede dos outros. Por quê, queridos? Porque essa é a forma que Jesus trabalha, essa é a forma que Deus trabalha. Deus simplesmente não muda a sua vida. Ele muda a sua vida ao ponto de você mudar a vida do outro. Ele muda a sua essência, ele muda o seu DNA. Você deixa de ser uma pessoa da terra e passa a ser uma pessoa do céu. Uma pessoa com capacidade de transformação. E tudo que o Senhor faz na Bíblia é expandido. Quando teve a multiplicação dos pães e dos peixes, não foi assim? Tinham 2 pães e 2 peixes. O menininho entregou os 2 pães e os pães e os 5 peixes. E aquilo foi multiplicando. A palavra diz que foi capaz de alimentar 5.000 homens com suas famílias e ainda voltar 12 cestos de pães cheios. Por quê? Porque as coisas no reino de Deus, elas multiplicam. Esse é o DNA do Senhor. Quando você fala assim, cara, mas eu sou pecador, eu sou tudo errado, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? Eu não consigo fazer. Cara, isso é só limitação sua do homem. Você está talvez buscando a água da terra. Porque essa mulher mesmo colocou uma limitação para Deus. Falou assim, olha, você não tem como pegar essa água. Você não trouxe cumbuca? A limitação dela. Olha o pensamento limitado. Mas o Senhor não estava falando de uma água da terra que tornava a ter sede. Ele estava falando de uma sede espiritual, onde quem tomasse essa água nunca mais teria sede. E o diálogo continua. A mulher vai e pede, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Veja que a visão dela ainda não foi aberta. Não é mesmo? Ela estava entendendo que era uma água física.
que ela não teria mais o trabalho de ter que ir lá no poço toda vez. E o Senhor diz o quê? Aí ele entra com o pulo do gato. Ele disse, vá e chame o seu marido e volte. Aí ela diz o quê? O que a mulher diz? Não tenho marido. Fala aí assim, ela disse a verdade. Nua e crua, é desse jeito. Eu não tenho marido. Vou fazer o quê? E Jesus disse, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Percebe que ele iniciou a frase falando, você falou a verdade. E ele acaba a frase dizendo assim, você acabou de dizer a verdade. E no meio ele traz a palavra de conhecimento, porque o Senhor conhece a cada um de nós, assim como conhecia aquela samaritana. Ele sabia muito bem quem era ela. E aquilo trouxe o quê? Ela parou e falou, nossa, peraí. Se esse cara estava falando uma baboseira, estava jogando um papinho até agora eu senti um negócio diferente. O cara sabe da minha vida. E ele nunca nem me viu. Então ela diz o quê? Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse daqui é uma das maiores polêmicas que acontecia entre os samaritanos e os judeus. Porque os judeus, a eles foi entregado o templo de Salomão. E o Senhor falou para Salomão, aqui eu vou me revelar. As orações que forem feitas aqui, eu vou escutar. Esse é o local destinado, o local estabelecido por mim para adoração. Mas quando o povo se dividiu, Jeroboão gerou outros 2 lugares, que é em Betel e um outro local, que agora eu não lembro o nome, que era destinado à adoração, porque ele ficou com medo do povo ir lá para o templo, e aí eles se rebelarem e voltarem para Roboão, voltarem para o mesmo reinado. Então ele foi estabelecer um outro local, que era no Monte Gerazim. E aí os samaritanos ficaram a vida inteira adorando no Monte Gerazim, enquanto os judeus a vida inteira adorando no templo, em Jerusalém. Então, até nessa época aqui, a mulher fala assim, nossos antepassados adoravam neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então veja que ela tinha uma preocupação. Qual é o local certo de adorar? Visto que eles tinham isso como... Eles não tinham uma adoração nas suas casas, eles iam ao local adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher, eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Imagina a mulher falando do Messias para o Messias. Então Jesus declarou, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. E aí termina o texto naquele momento. Veja que a mulher entendia que existiam alguns requisitos para você adorar a Deus. E o requisito dela era um requisito totalmente territorial, um requisito externo, que era estar no Monte Gerazim. Ali era o local de adoração. E aí ela colocou essa pergunta polêmica ali, ou esse fato polêmico para Jesus, para ver, e aí, qual que vai ser a reação dele? O que será que ele vai falar? E Jesus fala assim, vai chegar uma hora que não vai ser nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque não é isso que importa. E de fato já chegou essa hora.
Diz no versículo 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E nessa fala aqui de Jesus, ele coloca, na verdade, os verdadeiros requisitos para você adorar ao Senhor. Existem duas coisas que a gente precisa ter para adorar ao Senhor, ou para a nossa adoração chegar ao Senhor. É ser em espírito e é ser em verdade. Quer dizer que ela pode ser em espírito e pode ser em mentira? Pode. Isso quer dizer que não é adoração? Então quer dizer que ela pode ser em verdade, mas não ser no espírito? Pode. Isso também quer dizer que ela não é adoração. Eu entendo aqui que o Senhor falou esses tesouros, porque o Senhor disse que Ele não jogava pérola aos porcos. Ele falou esses tesouros aqui, porque a mulher, ela agiu com a verdade. Ela falou a verdade sobre ela. Por isso que quando eu falo para você, querido, venha do jeito que você está. Qual que é a sua verdade hoje? Qual que é a sua verdade? Talvez a sua verdade seja assim, alguém que você queira ser. Eu quero ser aquele cara super espiritual, aquele cara que lê vários livros como o Tiago lê. E aí você já chega diante de Deus como se fosse o cara que lê vários livros, ou como se você fosse um cara super espiritual, sei lá, é um exemplo, tá? E aí o Senhor olha e fala assim, esse não é você. Eu não posso fazer nada enquanto você não vir do jeito que você é. E quando o Senhor fala aqui com a mulher, o que você acabou de dizer é a verdade. Eu imagino que o coração do Senhor se alegrou, porque ali o campo estava pronto, estava preparado para Ele trazer algo. Ela chegou com a verdade, mas os olhos dela ainda estavam fechados, então ela precisava o quê? Entender o Espírito. Passar a adorar com o Espírito. E quando o Senhor traz aqui uma palavra de conhecimento acerca daquela mulher, ela começa a prestar atenção de uma forma diferente em Jesus. E a palavra diz que essa mulher sai, ela deixa o seu cântaro ali. Na verdade, os discípulos voltam nessa hora. Eles já foram comprar comida e aí eles voltam. E aquela mulher, ela deixa o seu cântaro ali no poço e corre para a cidade. Ela corre para falar para as pessoas, olha, aconteceu isso. Diz o quê? Deixa eu achar aqui, ó. Muitos samaritanos daquela cidade, no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Olha, não era uma grande revelação para a cidade. O Senhor só trouxe uma palavra de conhecimento. Ele não trouxe uma cura milagrosa. Ele não trouxe algo assim a mudar a história da cidade. Ele trouxe uma palavra de conhecimento acerca daquela mulher, que a cidade inteira sabia. Mas o fato dele ser um profeta e trazer essa palavra de conhecimento, e ela falou aquilo com uma autoridade. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficassem com eles. E ele ficou por 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Você percebe que essa mulher, ela teve um encontro com o Senhor, um momento do poço, ela encontrou o Senhor. E ele deu o quê? Uma palavra de conhecimento acerca dela. Mas essa palavra de conhecimento veio embutido ali uma água viva, uma água que jorra. Porque quando essa mulher, ela voltou na cidade e ela falou para as pessoas, você não concorda comigo que talvez cairia no descrédito? Uma mulher, ela não deveria ter uma boa fama na cidade. Ela era aquela dos 5 homens que estava com um cesto. Sabe, é uma mulher que meio sem compromisso. E aí justamente ela falando,
A mulher, fica quieta ali. Mas não, querido. Quando não é você que fala, mas é Jesus falando em você, a palavra existe autoridade. A palavra ali, o texto não diz que alguém duvidou, mas diz que eles foram correndo até lá. Porque eles mesmos queriam escutar. E depois ele disse assim para a mulher, não foi somente pelo que você falou que ele fez com você, mas a gente mesmo escutou ele. E por causa da sua palavra, muitos creram. E ele diz assim, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que ele realmente é o Salvador do mundo. Cara, os samaritanos eram aqueles que tinham crise com os judeus, que não aceitavam os judeus. E que de repente, em 2 dias, a história de Samaria foi mudada. Eles simplesmente aceitaram essa palavra. Porque uma mulher de 5 ou 6 homens foi usada na cidade. Porque o Senhor parou ali para pegar água do poço. Cara, existe algo em Deus que se a gente não viver, a gente está desperdiçando tempo aqui na terra. Ou a gente tem a água que jorra para a vida eterna, ou a gente tem o quê? Talvez, não vou nem falar o que a gente... O contrário disso. Um sepulcro caiado, talvez. Porque ou você tem a água da vida, ou você tem a água da morte. Que a palavra diz, pode jorrar de uma fonte, água salgada e água doce? Não, é uma água só que jorra. Então quando a gente tem um encontro de verdade com a glória de Jesus, Ele transforma o nosso DNA, ao ponto das coisas que a gente fala, elas tocarem o coração das pessoas, ela ser água para a vida das pessoas, ela matar a sede dos outros. A gente está aqui justamente por um motivo, matar a sede dos outros. O Senhor nunca vai fazer algo na vida da Rebeca e parar nela. Ele faz algo na vida dela para que se expanda. Por isso ele cumpriu o propósito dele em Samaria. 2 dias. Ele ficou lá, transformou aquela cidade através de uma mulher e depois foi para o próximo lugar. Nós sabemos que o ministério de Jesus teve 3 anos. Jesus era completamente focado no que ele fez. E acontece um diálogo aqui entre os discípulos e Jesus, enquanto aquela mulher ela vai para a cidade para chamar o pessoal para voltar lá. Jesus fica lá esperando. E diz no verso 27, naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que não é ele, o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Jesus, come, a gente acabou de voltar da cidade comprar comida, não é? Come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Aí os discípulos são muito engraçados. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Ou será que ele tem comida? Imagina assim, será que ele escondeu o pão debaixo do manto e a gente não viu? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colher já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. De forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram aqui usufruir do trabalho deles. Veja que o texto inicia falando que Jesus estava cansado. E qual é a primeira coisa que ele fala com a mulher? Ele pede água.
Água não é uma coisa terrena? Não é? Não é meio incoerente depois tá uma comida na frente dele, os discípulos falam, come. Ele, não precisa de comer, não preciso comer, não. Eu nem sei se ele tomou a água aqui da mulher, porque não fala, né, que se a mulher puxou, deu água, não deu. Mas a pergunta dele foi só para puxar papo com a mulher, porque não estava nem aí para a água. Ele tinha água. Ele tinha água de uma maneira que era a fonte, que a água era viva, que não existiria sede. Eu não sei quantos dias ele chegou até Samaria, não cheguei a ver a distância, para calcular a distância para caminhar. Mas, gente, Jesus fez jejum de 40 dias de comida e de água, de bebida e comida. Então isso aqui não era nada para Jesus. Não era nada para Jesus. Mas Jesus inventa uma historinha lá, ó, para atrair aquela vida, para chamar aquela vida para perto. E aquela vida respondeu com a verdade. Muitas vezes o Senhor, Ele vai inventar, puxar um papo com você, uma conversa fiada, para te chamar para a verdade. Para falar assim, Jesus, é esse que eu sou. É desse jeito que eu vim. E Jesus só quer fazer um negocinho simples em você. Embutir a fonte. Às vezes a gente fala, nossa, eu tenho que dar o meu coração. Cara, Deus quer demais, né? Ele quer o meu coração, Ele quer tudo meu. Não, Ele quer te dar tudo. Porque Ele é tudo já. A palavra diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu não estou aqui pedindo para você falar a sua verdade para mim. Eu estou aqui pedindo para você falar a sua verdade para aquele que é a verdade. Pensa o poder disso. Não importa a sua verdade para o seu irmão, mas coloque a sua verdade diante de Deus. Imagino que nesse momento em que ela disse isso, é como se ele dissesse, você falou a sua verdade para mim, por isso eu vou revelar a minha para você. Diz em Hebreus 10, no versículo 22. Põe aí, Fê. Hebreus 10, 22. O irmão tá vendo o que, irmão? Tá prestando atenção no moquito? Tá nada. Tá ao vivo? Amém, irmãos, era isso. E diz assim, ó. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração. Vou ler de novo, irmão, para você ler comigo, tá? Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração, com a plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos com... Irmão, verdade e água, elas andam juntas. Ou a gente é sincero com o Senhor para sermos realmente lavados, ou a gente é mentiroso e a nossa adoração não passa do teto. Por isso, quando você orar, chegue com a verdade, sempre, independente de qual ela for. A verdade daquela mulher não era algo de se orgulhar, mas era a verdade. A verdade de uma mulher pecadora e à margem da sociedade foi transformada em agente de transformação na sociedade, a ponto de muitos se converterem, porque quando ela falou, existia autoridade. Quando ela disse que havia um homem que deveria ser o Messias, a fonte começou a jorrar dela e não gerou dúvida em quem a ouvia. E é por isso que o Senhor fala: chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Saiba, irmãos, o costume dos judeus era ir para o templo para adorar.
será que é só dos judeus ou será que é o nosso também? Será que a gente só adora no templo? Talvez a nossa adoração no templo nem seja em espírito e em verdade. Ou será que o altar de adoração você ergueu já na sua cama, no banheiro, na sua casa? Alguns têm um quartinho de oração, né, que não tem nada, só o quartinho, só, né, para a pessoa não olhar para nada. Onde está o seu coração? Onde está a sua adoração? Onde está o seu espírito? Alguns capítulos antes aqui, o Senhor tem um encontro com Nicodemos. E eu acho muito legal que o Senhor, ele sempre fala. Ó, eu peguei em João 1, no verso 51, ele diz: digo-lhes a verdade, vocês verão os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Depois ele diz, no capítulo 3, no verso 2, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Depois ele diz no verso 5, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Todas as palavras que o Senhor falava, ele intensificava. E ele queria deixar bem claro de que era a verdade. Quando o Senhor diz lá em Hebreus, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não tem como a gente entrar na presença de Deus com mentiras. Não tem como a gente entrar na presença de Deus como sendo alguém que talvez um dia a gente quer ser, mas a gente ainda não é. Não tem, porque é mentira. Também não tem como a gente entrar na presença de Deus e adorar o Senhor com omissões. Olha, eu vou contar só talvez meia verdade. Meia verdade, querido, é uma mentira. O Senhor te quer por inteiro. Muitas vezes a gente não tem fluído como o Senhor deseja, porque Ele não tem toda a nossa verdade. E o Senhor nos chama nessa noite para fluir na verdade. Talvez fluir na verdade seja necessário que você pegue um irmão e confesse os seus pecados para ele. Pega a criança que está fugindo. Talvez lidar com a verdade seja você subir aqui e falar algo que você fale: cara, eu tenho feito isso. Eu já vi isso acontecer, gente. E era cada pecado cabeludo, viu? Que eu pensei assim, desnecessário ele contar isso. Você lembra, né, amor? Já vi algumas vezes. Eu passei por um momento assim, onde eu fui num congresso. E aí eu pedi para conversar com a liderança lá, algumas mulheres. E eu chorei tanto, eu chorei. E eu contei a minha verdade ali. Eu já tinha contado a minha verdade antes aqui. E depois eu fui para lá e eu contei minha verdade de novo. E eu fui curada naquele lugar. Às vezes é necessário a gente expor aos nossos irmãos. Porque talvez você não tenha mais vergonha de Deus, mas você tem vergonha do irmão. Eu não estou pedindo para ninguém vir aqui, tá? Não é isso. Mas também não é o contrário. É o que você sentir no seu coração. Amém? Tinha mais um ponto que eu queria falar. Amém. É isso. Eu não sou o Tiago pregando, não sou meu pai pregando. Essa é a minha verdade. Eu sou assim pregando. Quero que você fique de pé, chamar o pessoal do louvor, se der para vir. E eu queria convidar você a talvez se ajoelhar no seu lugar, ou se você quiser vir aqui à frente, se ajoelhar, ou se você quiser vir aqui e falar algo.
a gente para a transmissão ao vivo nesse momento. E aí você fala, irmão, abertamente, o que você quiser. Pode. Eu estou lendo um livro da Joyce Meyer, que ela fala sobre as emoções. E depois que eu tive o Caio, eu tive muitos acessos de raiva. Vou me confessar aqui, tá, gente? Tive muitos acessos de raiva e eu cheguei no ponto que eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo me controlar. Não consigo me controlar. Qualquer coisinha eu já grito, já surto, já... E eu comecei a me questionar, a falar, Senhor, como que o Espírito Santo habita em mim? Só que eu não consigo me dominar. Tem alguma coisa errada, certo? Se o fruto do Espírito habita na gente, né? Um dos frutos do Espírito é a longanimidade, a paciência, o domínio próprio. E eu comecei a ler esse livro que fala sobre você controlar as suas emoções para que elas não te controlem. E eu tenho esse livro já há muito tempo, acho que, sei lá, pelo menos uns 8 anos eu tenho esse livro, eu acho. E eu comecei a pedir a Deus, eu falei, Senhor, eu preciso de uma estratégia para mudar isso. Porque essa estava sendo a minha verdade. Eu estava deixando a minha carnalidade ser mais forte do que o Espírito Santo em mim. E engraçado que a Rei estava falando disso, e essa semana eu li exatamente sobre isso. Que tudo que o Espírito Santo quer de você é a verdade. É que você diga para Ele, Senhor, eu não estou conseguindo me controlar. Eu estou tendo acessos de raiva, eu não estou me suportando. Eu estou chegando num nível que eu já ninguém vai aguentar ficar perto de mim. E no livro, ela fala que é necessário que você se confesse com Cristo, né? Às vezes a gente procura alguém para a gente conversar, e isso é lícito, né? Sendo uma pessoa que, sabe, um líder seu, uma pessoa que você confia, é lícito você fazer isso. Mas muitas vezes tudo que Jesus deseja é que a gente se confesse com Ele. E a confissão, ela exige de você detalhes. Então, às vezes é necessário você falar que você está com inveja de alguém, que você está com ciúme, que você está com ódio do seu marido, que você odeia sua cunhada. Eu amo a minha cunhada, gente. Eu tenho muitas cunhadas, hein, ó. Mas essa palavra é muito verdade, que a gente guarde isso no nosso coração e seja o mais verdadeiro que a gente puder com o Senhor. Ele não vai nos julgar, Ele vai nos olhar com amor e vai nos ajudar a ser mais transformados à semelhança dEle, como Ele deseja que a gente seja. Amém? Glória a Deus. Hein? Amém. Alguém mais? Pode vir. Eu também, quando eu tive o Luca, enquanto a Rê falou, eu lembrei. Eu tive alguns momentos muito difíceis. Em que eu... Não sei o nome exatamente. Mas eu via tragédia em tudo. Eu via tragédia o tempo todo. Ao ponto de eu começar a ficar preocupada de desenvolver uma síndrome do pânico. Eu chegava, passava assim, do lado de dessas obras, sabe quando abrem a pista, faz aquela cratera na pista assim, para passar tubo e tal? Eu passava com um carro ali do lado e a minha mente viajava e eu já vi o carro caindo lá dentro, morrendo e com o Lucas junto. Ou eu chegava perto da janela, chegava a escutar coisas, tipo, joga ele. Ou imaginar ele caindo. E aí eu pegava ele e eu não conseguia chegar perto de uma janela, porque eu estava com muito medo. Eu tinha medo o tempo todo, porque eu via tragédia o tempo todo. E eram tragédias assim, de coisas que se realizavam assim na mente. A ponto de eu ficar assim, ó, meio que parava assim, você pasmava. Sabe quando você pasma e você começa a criar uma história? Isso acontecia umas 6 vezes por dia. E aí eu lembro que eu cheguei pro Pedro, e aí eu comecei a contar. Hoje eu vi isso, aconteceu isso assim. Essa foi a história que a minha mente criou. Depois foi essa. Depois foi aquela.
Eu tô tendo medo o tempo todo. Falei para ele. E aí eu comecei a chorar, falando, não aguento mais isso, eu tô com medo. Eu tô com medo de tanto ter medo. De desenvolver alguma coisa mais séria. Não sei o que eu faço. Né? E aí eu lembro que ele me falou uma coisa assim... eu conversei com os meus pais também. E foi muito bom, muito bom. Eu conversei também com o pastor Aquiles. Conversei com a Fabi. Fabi, eu tenho uma proposta indecente para te fazer. Eu preciso ser pastoreada. A Fabi do Fred. E aí ela me ajudou nesse tempo. E eu lembro de uma frase que o Pedro falou assim, porque eu tinha muitos pensamentos com que uma arma chegava, via uma arma atirando sempre assim. Era com muita violência as coisas que eu via. E aí ele falou assim, quando você tiver um pensamento assim, você vê a arma, embute um pensamento de que o cara atirou e saiu uma flor lá de dentro. Porque na PNL, lá em coisas mentais, aquilo geraria uma quebra, né? E foi muito bom, porque eu cheguei a fazer isso em algumas vezes. Mas o principal, eu me coloquei diante do Senhor e eu falei, Senhor, eu não aceito ter isso, eu não aceito viver assim. O Senhor não me chamou para medo. A tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. Acaso o teu amor não vive em mim? Como que eu posso ficar vivendo no medo? Eu não aceito isso. E eu comecei a repreender aquilo na minha vida. Repreender. Hoje já, o neném tem 7 meses, o Luca. E eu não lembro qual foi a última vez que eu tive um pensamento desse. Porque eu nunca mais tive. Irmão, quando a gente coloca a nossa verdade diante do Senhor, Ele nos cura. E às vezes é necessário colocar a verdade para outros irmãos também. Buscar ajuda. Gente, busque ajuda. Busque ajuda. Converse com pessoas. Procure uma pessoa que você confie e exponha o seu problema. Não guarde para você. Às vezes você está, não, eu vou dar conta, eu vou resolver. Cara, você está com problema é porque você não conseguiu resolver. Senão tu não estava com problema. E às vezes você está com problema há anos. Falando, não, eu vou resolver daquela forma, eu vou resolver de uma outra forma, eu vou resolver fazendo isso. Expõe. Expõe, fala. Às vezes é necessário se humilhar. Às vezes é necessário passar por aquela vergonha de falar para alguém. Eu garanto que a vergonha vai ser sua. A pessoa não vai estar nem aí. Ela não vai estar tipo, nossa. Fala com alguém maduro, cara. Fala com alguém maduro. Alguém que vai saber escutar o seu problema, a sua dificuldade. Alguém que você vê Jesus ali. Assim como aquela mulher, quando ela foi lá na cidade, as pessoas já deixaram de ver ela. Elas viram já algo diferente. Elas viram Jesus, porque já existia uma fonte jorrando. E não pense que a pessoa com que você foi procurar para falar, ela não possa ter passado por isso já. Irmão, só foi te contar o pecado que eu já fiz, tem cada pecado cabeludo. Queima, Jesus já queimou, oh, aleluias. Na verdade, Ele molhou com sangue. Amém. E apagou. E eu demorei para receber isso. A libertação do meu pecado. Que não é meu, né? Que eu fui liberta. Então fique aí de pé no seu lugar. Na verdade, eu queria que você se ajoelhasse. Ou que você viesse aqui na frente e se ajoelhasse. Mas eu queria que você se rendesse. Se for um curvar a cabeça. Talvez se for tirar um sapato. Eu queria que você fizesse algo para o Senhor. Não só fisicamente, mas espiritualmente. E de verdade. Oh Espírito Santo. Eis aqui, Espírito, essa é a nossa verdade, essa é a nossa condição. Esse é o jeito que nós estamos. Esses são os pecados que nós temos carregado. Mas nós queremos
colocar aqui diante de Ti, Senhor. Queremos largar aqui diante da Tua presença. Nós precisamos, Senhor, ser transformados de uma forma intensa. Precisamos, Senhor, ser transformados lá no nosso DNA. Ao ponto da gente parar de ter sede. Ao ponto da gente deixar de ser recipiente e passar a ser fonte. Oh, Espírito Santo, começa a fazer aqui em nós, Senhor. Aprofunda aqui as nossas raízes, Senhor. Estende aqui, Senhor, a nossa profundidade com Tua presença. A nossa profundidade contigo. Estende e aprofunda aqui, Senhor, a nossa intimidade contigo. Quantas vezes, Senhor, nós temos preferido a Netflix, preferido os vídeos no YouTube. Ou muitas vezes a gente não tem nem tempo para essas coisas, mas a gente prefere o sono ou a gente prefere fazer as coisas da casa. Porque a gente tem que trabalhar em casa. E a louça está na pia, afinal alguém tem que lavar. E a gente deixa de estar aos pés do Senhor, porque a gente tem que lavar a louça. Mas o Senhor sabe o que é, já colocou uma história dessa na Bíblia. E já vivenciou isso. Pai, nós não viemos aqui para ser Martas. Nós viemos aqui para ser Marias, Pai. Estarmos ajoelhados aos Seus pés, Senhor. E Pai, a minha verdade, Senhor, é que eu tenho buscado tão pouco a Tua presença, Senhor. E que eu acordo pensando no Senhor e durmo pensando no Senhor, mas eu não reservo um tempo para o Senhor. Essa é a minha verdade, Pai. E creio, Senhor, que é a verdade de muitos aqui, Senhor. Mas nós queremos, Senhor, ser fontes que jorram. Mas nós não temos buscado a intimidade. Nós não temos buscado o secreto. Nós não temos buscado a Tua presença. Nós não temos tido prazer contigo. Por isso, Espírito Santo, move aqui. Traz luz, Senhor. Traz luz, Senhor. Traz luz, Senhor, às nossas trevas. Traz luz às nossas trevas nesse momento, Espírito Santo. Prostro-me aos Teus pés, mais de mim desaparece. Reconheço que ainda há muito em mim a ser deixado no altar. Purifica minha alma, queima a palha que existe em mim. Vem com Teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com Tua glória, Senhor, preciso de Ti. Vem com
com teu fogo, Senhor, e apura o meu coração. Vem com tua glória, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor, preciso de ti. Preciso de ti, Senhor, preciso de ti. Essa semana eu escutei uma pregação do Luiz Hermínio, onde ele falou assim: não é pecado ser gente. Porque muitas vezes nós queremos ser super, hiper, mega espiritual e nós não pedimos ajuda. Ele falou que até o Hulk, quando está cansado, ele vira o não sei o que Banner lá. Ele falou assim: quando você fala das tuas fraquezas, dos seus pecados para as pessoas, se elas não suportam, não são seus amigos. Você já percebeu que os fariseus, eles se achavam o tal, mas aqueles que realmente se aproximavam de Jesus, falando da sua fraqueza, do que precisava, Jesus transformava a vida dessa pessoa. Foi como a Rê falou: procure pessoas. Se as pessoas não estão com você durante suas fraquezas, ela não pode estar junto quando você tiver com a vitória nas mãos. Porque os verdadeiros amigos, eles estão na fraqueza e na vitória. Não queira ser super-herói. Pede socorro. Pede socorro. Por isso nós temos visto muita gente se suicidando, porque muitas vezes está interno. Muitos pastores se suicidando porque está interno, eles não se abrem, para não querer se expor. Peça ajuda, não queira ser o super espiritual. Fale das suas fraquezas. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos porque muitas vezes, Pai, às vezes a gente não tem com quem conversar, mas o Espírito Santo está ali a todo momento ao nosso lado. Nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor falou que ia, mas ia deixar o Consolador. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus, por esse amor pelas nossas vidas. Porque onde o Senhor passa, o lugar é transformado, assim como foi na vida dessa mulher. Imagina a alegria dessa mulher chegando na cidade, falando para todo mundo do que o Senhor fez na vida dela. E através da vida dela, outras pessoas foram alcançadas. Uma mulher que tinha vergonha da sociedade por causa do seu passado. Mas como nós cantamos aqui, que a liberdade, ela reinou sobre a vida dessa mulher. E ela foi contada aquilo que o Senhor fez na vida dela, Pai. E muitos foram alcançados. Eu te louvo e te agradeço, Pai, pelo Senhor ter alcançado essa mulher. E até hoje, Pai, através da vida dela, o Senhor nos alcança.
Com a história dessa mulher, Pai, o Senhor tem alcançado tantas pessoas. Que assim seja em nossas vidas, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e ver rios fluindo, Pai. Que nós possamos alcançar pessoas, Pai, que estiverem cansadas, Pai. Que esse rio alcance, Pai. Que a cada dia nós venha ter sede, Pai, de Ti. Que nós não venha, Pai, usar máscara, Jesus. Quando nós estiver precisando de ajuda, ei, me ajuda. Eu estou cansado. Que toda máscara caia em nome de Jesus. Ah, Pai. Que nós possamos alcançar outras vidas, Pai. Às vezes as pessoas estão gritando socorro do nosso lado, Pai, e a gente não vê. Como a Rê falou, a gente às vezes está ligado em outras coisas, Netflix, YouTube, internet. Uma imagem que me reflete uma mulher caída no vagão do trem. As pessoas ligadas no celular e ela chorando, ninguém dando atenção. Muitas vezes nós estamos ligados em outras coisas, Jesus. E muitas vezes as coisas estão desmoronando ao nosso redor e nós não estamos percebendo, Pai. Faça com que as escamas caiam dos nossos olhos, Jesus. Que nós possamos ter visão espiritual, Pai. Que nós possamos ter amor ao próximo, Jesus. Que nós possamos cuidar, Pai, do órfão, da viúva, Pai. Assim como diz na Tua palavra, Jesus. Que nós não venhamos pensar somente no nosso umbigo, Pai. Que nós venhamos pensar no vizinho ao lado, Jesus. Ah, Jesus. Nos dê esse discernimento, Pai. Em nome de Jesus. Por último, eu queria que você pensasse o que as pessoas têm visto quando elas veem você. Será que elas têm visto uma banda? Sabe quando você olha para um cara e você vê o rock nele? Rock and roll. Porque tudo nele mostra aquilo. Ou às vezes a gente vê uma pessoa e vê o futebol nela. Porque tudo nela é futebol, é futebol. Mas às vezes tem pessoas que a gente olha e vê Jesus. A gente fala, cara, essa pessoa é Jesus purinha. Você vai aparentar aquilo que você adora. Você vai personificar aquilo que você adora. Por isso que nossa missão é ser cada vez mais parecidos com Jesus. E o meu desejo, queridos, é que eu possa transparecer Jesus para as pessoas. Meu desejo como igreja é que eu olhe todos os meus irmãos e fale, cara, eu tô vendo Jesus você hoje assim tão... Nossa, tá tão doce, tá tão molhado. Sabe, quando você olha para a pessoa, nossa, a água tá vazando. Olha, tá jorrando, tá molhado. Que você possa ser, querido, uma vida molhada. Molhada da água da fonte da vida. Em nome de Jesus, querido. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom restante de semana. E se você não foi abençoado com a palavra de hoje, pelo menos a sua estatística de morrer diminuiu. E essa é uma palavra para quem veio domingo. E se você não viu a pregação de domingo, assiste lá que você vai entender a piada. Tá bom? Fica aí para vocês. Um grande beijo.